Salve, salve, amigos! Salve, salve, amigos do Café Expresso com Psicologia. Seja bem-vindo a esse nosso novo encontro. E estamos num momento de muito frio. Estamos num momento de frio e talvez por isso que eu trouxe essa discussão para a gente pensar, para refletirmos, discutirmos, eliminarmos conceitos, eliminarmos algumas situações que não são compreendidas. Infelizmente, até as pessoas que sentem ou que convivem com essa nossa, o que a gente vai discutir hoje, elas têm uma compreensão talvez um tanto distorcida, mas sofrem. Eu joguei uma pergunta e que é importante esperarmos uma resposta, pensarmos numa resposta. A pergunta foi: e aí, você acha que a fibromialgia é alguma coisa ou é coisa da tua cabeça? E aí, o que você acha? A fibromialgia é coisa da tua cabeça? Quem apresenta essa situação, com certeza, diariamente ouve essa fala. Fibromialgia é coisa da tua cabeça, é coisa psicológica. Você não está sofrendo, não tem nada, você nem tem uma dor, é coisa da tua cabeça. E aí? Vamos conversar sobre isso? Essa é uma conversa importante, pessoal, principalmente que nós estamos nesse frio e o quanto essas pessoas com fibromialgia estão sofrendo nesse frio. Vamos conversar? Vai lá, pega o teu café para a gente ter uma conversa extremamente necessária, fundamental para compreender, para essa compreensão. Pega lá o café, pessoal. Existe uma frase ou existe um apontamento que é importante e que a gente tem que compreender, porque ela pode ser a chave, né, dessa compreensão. Síndrome da sensibilidade central. Então, quando a gente for falar de fibromialgia, agora nós temos que trazer este apontamento. Síndrome da sensibilidade central. O que é isso? O que significa exatamente essa síndrome de sensibilidade central? Por que central? É logicamente que nós temos que falar de cérebro. Nós temos que falar desse contexto porque existe essa alteração nesse sistema. Então nós estamos falando que essas pessoas elas apresentam inflamação no sistema nervoso. Então os nervos da dor, do processamento da dor dessas pessoas estão inflamados. Foi encontrado inflamação. Por isso que existe essa fala de síndrome da sensibilidade central. Primeiro ponto, existe algo concreto, inflamação nos nervos que processam a dor. Mas o que significa exatamente isso? O que significa nervos de dor? Quando a pessoa vai receber o diagnóstico da fibromialgia, né, o profissional ele não está palpando, ele não vai achar a resposta ou a alteração palpando os músculos. Não, logicamente, se o profissional está fazendo ou tomando essa atitude, buscando a fibromialgia, está procurando errado. Está procurando errado. Não tem sentido. Nunca vai ter sentido, porque existe uma alteração em nível central. Por isso que fala síndrome da sensibilidade central. Existe uma alteração, existe um processamento de dor de maneira alterada e os nervos estão alterados. Então, essas pessoas, elas têm
uma resposta aos estímulos de uma maneira diferente. Então, por exemplo, normalmente nós sentimos dor e nós sentimos frio, esse estímulo, quando chega no nosso sistema nervoso, esse estímulo, vai ser normal. Eu vou sentir calor, eu vou sentir frio quando eu recebo esse estímulo. Essas pessoas com alterações, com esses nervos inflamados, elas têm uma resposta diferente a esse estímulo. Então, esse estímulo de calor, esse estímulo de frio, vai provocar dor, porque a resposta que ela tem é diferente. Existiram alguns achados, algumas descobertas recentes. Por exemplo, uma associação muito clara, uma associação já de alguns anos fazendo averiguações, fazendo pesquisa, já se descobriu que existe uma associação entre fibromialgia e distúrbios psiquiátricos. Alterações psicossociais, distúrbios psiquiátricos, alterações psicossociais e fibromialgia parece que está conectado. Por isso que, dentro do conjunto dessas pessoas, 30% delas apresentam depressão grave, 34% dessas pessoas apresentam casos de depressão moderada. 70% dessas pessoas apresentam traços de ansiedade bastante significativos. E até 88% dessas pessoas têm manifestações de ansiedade muito intensa. E ela também está relacionado, verificou-se que está relacionado com traumas emocionais, ou seja, associação fibromialgia e traumas emocionais. Como que verificaram isso? Uma pesquisa de um acontecimento em Israel, de um acidente ferroviário, um acidente muito grave de trem em Israel, provocou assim uma tragédia muito grande. 3 anos após esse acidente, os cientistas lá de Israel, eles acharam, 3 anos após, pessoas, 15% daquele grupo de pessoas estavam apresentando fibromialgia, 3 anos após esse acidente. Além da fibromialgia, elas também estavam apresentando sintomas psiquiátricos, outras manifestações. Também foi sugerido, dentro desse contexto da fibromialgia, traumas na infância ou casos de abuso, casos de violência, desencadeando posteriormente fibromialgia. Também foi verificado pessoas com a fibromialgia, dentre delas, 75% têm má qualidade de sono. Então, alterações de sono grave, insônias graves, está associado também com fibromialgia. E essa questão da síndrome da sensibilidade central, o que exatamente significa isso? Qual que é o significado? Então, não tem como a gente dizer, não tem como falar, ou não tem como apontar que essas pessoas que estão sofrendo com fibromialgia, elas têm uma alteração no sistema nervoso. Então já foram feitos achados, já foram detectados muitas coisas. Por exemplo, testes com essas pessoas com fibromialgia, então colheram o líquor. Líquor é o líquido que corre pela espinha, pelas meninges, pela medula. Então colheram o líquor dessa pessoa e fizeram, e verificaram presença, né, de substâncias pró-inflamatórias, presença de substâncias de inflamação dentro desse líquor. E também fizeram outros testes e verificaram ou acharam presença de substâncias pró-inflamatórias, citocinas e quimiocinas, espalhados praticamente em todo o sistema nervoso. E essa situação provoca o aumento da inflamação desses nervos, provoca a dor generalizada em todo o corpo. Outros achados importantes também foram vistos.
falando do sistema nervoso. Fizeram alguns testes e verificaram assim. Quando se fala de processamento de dor, se você pegar, por exemplo, vai lá e fura teu pé com um prego, você vai sentir que o estímulo vai passar, né, pela coluna, pela medula, vai entrar pela nuca, vai passar pelo tálamo, que é aquele que vai desencadear os estímulos, vai chegar no córtex somatosensorial, que está dentro de uma região bem interna e depois chegando numa região do córtex, também junto com uma outra nomenclatura, que é o córtex singular, o giro do cíngulo. Essas regiões são de processamento de dor. E foi verificado que normalmente numa pessoa normal, numa pessoa que não tem alteração nenhuma, esses estímulos, eles são completos, ele vai, acontece rapidamente, a pessoa exerce dor de uma maneira natural. Os pesquisadores, os cientistas descobriram que essas pessoas com fibromialgia, eles têm espaços dentro dessas cadeias, espaços, regiões que não deveria aparecer, espaços vagos, como se fossem vãos, como se fossem algumas barreiras, que normalmente não tem nas pessoas normais. Então foi verificado que esses espaços existentes nesse conjunto do sistema de processamento da dor é o que provoca esses estímulos inadequados. E também foi verificado que existe, em algumas regiões do cérebro, espaços menores ou algumas regiões menores que em outras pessoas são encontradas de maneira natural ou de maneira em tamanho normal. Então, todo esse conjunto, barreiras no ciclo ou no sistema de processamento da dor, tamanhos menores em algumas regiões, presença dessas substâncias pró-inflamatórias. Então, tudo isso são achados importantes para dizer que essas pessoas não têm né, um abalo psicológico, é o sofrimento emocional que está desencadeando, é coisa da cabeça delas. Não, pessoal. É uma coisa concreta, alteração no sistema. Então está dizendo, já há muito tempo os pesquisadores estão apontando que não é coisa da cabeça. Sim, é coisa da cabeça, porque está alterado no cérebro. Por isso que pode falar é coisa da cabeça. Mas não é uma imaginação, não é uma dor fantasiosa. É uma dor real, uma dor concreta, porque existe alteração no sistema. Por isso que tem que compreender. Essas pessoas precisam ser respeitadas na dor. Porque quando, nesse momento, por exemplo, agora, nesse momento de frio, imagina esses estímulos chegando nessa pessoa, nesse sistema, o quanto de processamento inadequado chega. Imagina esse frio tão intenso, o quanto essas pessoas sofrem. Então não é uma dor fantasma, não é uma dor fantasiosa, não é uma dor imaginária, é uma dor concreta. É uma dor concreta. Então essas pessoas, elas possuem dores generalizadas, dor muscular, ela possui esgotamento muscular, esgotamento físico, fraqueza. Elas possuem dores em algumas regiões do corpo que são muito severas. São dores severas, exaustão. Elas possuem alterações do sono. É por isso que grande porcentagem, né, desencadeia uma insônia crônica até. Elas possuem alterações cognitivas. Então, a maioria dessas pessoas tem dificuldade de concentração, tem dificuldade, perda da memória, né? Não consegue ter um raciocínio adequado. São alterações cognitivas, são manifestações claras. Então, quando a gente fala de tratamento para essas pessoas, quando for falar de medicação, as medicações têm que ser indicadas para essa questão da neuroinflamação. Porque não dá para falar de uma medicação porque ela está com uma dor muscular, eu estou com dor muscular e a medicação vai atuar naquela dor muscular. Não. Então, quando se fala de medicação, a medicação ela tem que se pensar na neuroinflamação. Lá no sistema nervoso, no processamento, lá nos nervos da dor que estão inflamados.
por conta de citocinas, de quimiocinas, por conta de todos esses espaços, essas alterações que foi comentado, que os pesquisadores já apontam claramente. Então, o tratamento tem que ser assim. Quando a gente fala da depressão que essas pessoas desenvolvem, tem que se tratar a depressão, tem que se tratar das crises de ansiedade. E uma das modalidades de tratamento muito importante que os pesquisadores, principalmente das terapias MDR, da terapia MDR, que é dessensibilização e processamento através dos movimentos dos olhos, dos estímulos que podem ser visuais, auditivos, estímulos táteis, para fazer dessensibilização e o processamento daquelas regiões alteradas nos hemisférios cerebrais por conta de traumas. Os pesquisadores apontam que a EMDR ela está sendo muito bem vista, muito bem utilizada e está tendo um fundamento muito importante para dessensibilizar, colocar as coisas no sistema nervoso que estão processadas de maneira inadequada para favorecer essa melhora. Então é importante o diagnóstico recente, o diagnóstico não deixar para ser algo tardio, porque quanto mais recente se fala, mais cedo se encontra essas alterações, o tratamento é mais efetivo. E o tratamento pela terapia MDR, ela é extremamente efetiva, de acordo com os pesquisadores, de acordo com os profissionais que já estão aplicando essa terapia para ajudar no alívio da dor, no processamento das informações, na eliminação dos traumas que desencadearam esses procedimentos. Tudo isso, pessoal, é importante. Essa discussão, ela traz essa importância para dizer, essas pessoas sofrem de verdade. Sofrem, existe uma alteração em nível cerebral. Não é uma dor fantasiosa, não é coisa da cabeça, é uma alteração psicológica, por isso que você está com essa dor. Não, pessoal, é algo concreto. É através dessas alterações que essas pessoas vão desencadear alterações psicológicas graves, depressão, sofrimento, crises de ansiedade e outras situações. Então, essa pessoa pode ser acolhida. E a terapia por EMDR pode ser uma boa para essas pessoas. Pode ter uma ação muito efetiva. Compartilhem esse vídeo, pessoal, para que essas pessoas entendam, que cheguem até essas pessoas, que ela não é fantasiosa, que essa pessoa ela sofre de verdade, ela tem alterações no seu sistema nervoso que precisa ser auxiliado. No mínimo, essa pessoa precisa ser respeitada, precisa ser acolhida, precisa ser envolvida em esclarecimentos, ela precisa receber orientações, ser esclarecidas. Compartilhe esse vídeo para que essas pessoas recebam essas informações, para que elas sintam que tudo isso é uma verdade, tudo que ela sente é verdadeiro, nada está perdido, nada é fantasioso. Pessoal, compartilhe esse vídeo, se você gostou, compartilha, converse com as pessoas, passe essas informações tão importantes. Isso é muito bom, isso é extremamente importante. E vamos conversar cada vez mais sobre as necessidades, muitas vezes os equívocos que as pessoas têm das informações que se espalham pela sociedade, informações distorcidas. E a gente sempre vai conversar para colocar cada coisa em seu devido lugar. Tá certo, pessoal? Um grande abraço e a gente vai se falando. Até mais.